Isso aconteceu em 2013. Esse garoto chamado Pedro se mudou para a casa ao lado quando ele tinha por volta de 12 anos. Por falta de uma expressão melhor, esse garoto era um medroso. Lembro-me de uma vez em que ele caiu de seu skate. Nem tinha caído com força, mas ele ficou chorando desesperadamente na minha garagem. Parecia um menino mimado. Ele tinha 16 anos na época. 2 anos depois, quando o garoto tinha por volta de 18 anos. Nessa altura, eu estava vendendo drogas intensamente, e ele era um dos meus melhores clientes. Nessa época, ele estava se envolvendo com pessoas bastante duvidosas, o que meus pais obviamente não gostavam. Meus pais também não sabiam que eu estava vendendo drogas, porque eu era muito bom em manter tudo em segredo. Pedro era claramente um consumidor. Ele passou de um skatista emo para um tipo wannabe de bandido, mas ele simplesmente não tinha o perfil para isso. Meus pais iam para a praia de Copacabana todo ano por 2 semanas. Eles me pediram para ficar e cuidar da casa enquanto eles estavam fora. Eu fiquei animado porque a casa deles era muito melhor do que o pequeno e ruim apartamento de um quarto que eu tinha naquela época. Tudo estava correndo bem na casa. Minha namorada estava sempre por lá. Havia muitas drogas e álcool circulando. Eu estava longe de ser um santo naquela época. Nunca vou esquecer, era uma noite de quinta-feira. Minha namorada havia saído algumas horas antes. Mais cedo naquele dia, Pedro me viu na frente da casa dos meus pais e me pediu um adiantamento. Eu disse que não, porque nunca adiantava nada para ninguém. E, honestamente, eu estava usando um pouco demais do meu próprio estoque, então eu não podia adiantar mesmo. Ele não gostou disso e discutimos. Basicamente, eu o intimidei na frente de todos os seus amigos. Por volta das 2 da manhã, é claro que eu não estava nem perto de estar cansado, devido a todas as drogas que eu tinha usado. Eu estava sentado no escuro assistindo Netflix na sala de estar da casa dos meus pais. Havia uma janela para o exterior que eu tinha aberto. Parei a TV e estava no meu celular, mandando mensagens no Facebook, quando ouvi algo. Era a tela da minha janela deslizando lentamente para cima. Eu conhecia o som, havia entrado e saído dessa casa inúmeras vezes quando era criança. Levantei-me lentamente e olhei pela janela. Vi claramente a tela se movendo muito lentamente através das cortinas. Aproximei-me da janela e assim que olhei pelas cortinas, vi pelo menos 3 ou 4 pessoas se dispersando. Corri para a frente da casa, mas eles estavam fugindo pela rua. Eu sabia que eram o Pedro e seus amigos, mesmo sem vê-los, reconheci aqueles idiotas. Não chamei a polícia nem nada do tipo, porque eu não estava exatamente do lado certo da lei. Apenas voltei para dentro e tranquei tudo. O resto da semana ocorreu tranquilamente. Nunca contei a OS meus pais sobre o incidente e nunca mais vi o Pedro. Liguei para ele algumas vezes, mas ele nunca atendeu. Isso apenas reforçava minha certeza de que era ele e que ele sabia que eu sabia. Passou cerca de 1 mês e eu estava assistindo ao noticiário. O Pedro estava na televisão por causa de um assassinato. Aquilo me chocou. Ele e seus 3 amigos foram para outra cidade, invadiram a casa de um casal, os agrediram, amarraram-nos e depois os esfaquearam. Em seguida, atearam fogo à casa após roubá-la. Todos se acabaram entregando um ao outro e o Pedro recebeu uma sentença de 35 anos após testemunhar contra seus cúmplices. Isso me faz pensar no que teria acontecido comigo se eu estivesse dormindo quando eles tentaram invadir a minha casa. Meus pais haviam saído para a noite, me deixando sozinho em casa. Nada de novo. Eu estava acostumado a ter o lugar só para mim de vez em quando. Meu amigo Lucas ia passar por aqui, provavelmente jogar alguns videogames e só relaxar. Enquanto eu observava os minutos passarem no relógio, a expectativa crescia dentro de mim. Lucas sempre trazia boas lembranças. Ele estava prestes a chegar. Mesmo sem termos combinado um horário exato, ele apenas disse que viria depois do jantar. De repente, a campainha tocou. Saltei do sofá, presumindo que era o Lucas. Caminhei animadamente até a porta da frente, mas, ao abri-la, fui recebido por um estranho parado no alpendre. A confusão tomou conta do meu rosto enquanto eu encarava aquele homem desconhecido. Ele estava vestido com roupas rasgadas e uma barba desgrenhada cobria seu rosto. Seus olhos vermelhos pareciam buscar algo. Ele começou a falar comigo, apenas conversa fiada, mas eu me sentia realmente desconfortável. Ele disse que morava na rua, mas eu nunca o tinha visto antes.
Após 1 minuto ou 2, notei que o homem estava se infiltrando na casa. Antes que eu percebesse, ele estava parado na entrada. Ele fechou a porta atrás de si e voltou sua atenção para mim. Percebi o cheiro de álcool em sua respiração, pairava no ar. Algo não estava certo. Como se percebesse meu desconforto, o comportamento do homem mudou. Ele avançou ainda mais pela casa, vasculhando o ambiente. O pânico começou a crescer dentro de mim, mas eu tentei manter uma fachada calma, sem querer provocá-lo. "Escuta, senhor", gaguejei. "Acho melhor você ir embora. Estou esperando meu amigo Lucas chegar e não quero arrumar confusão." Ignorando meu pedido, o homem colocou a mão no bolso. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Meu coração deu um pulo quando ele puxou uma faca. O ambiente ficou em silêncio, exceto pelo som forte das batidas do meu coração, que ecoavam nos meus ouvidos. Sem dizer uma palavra, o homem fez um gesto para que eu o conduzisse até a cozinha. Minhas pernas vacilaram sob mim enquanto eu relutantemente obedeci. Na cozinha, ele me instruiu a sentar em uma cadeira, seus movimentos ainda sinistramente silenciosos. Minha mente trabalhava desesperadamente, procurando uma saída daquela situação. Pensamentos de fuga e autopreservação batalhavam dentro de mim. Eu sabia que qualquer movimento que eu fizesse poderia ter consequências terríveis. Com as mãos trêmulas, sentei em uma das cadeiras da cozinha. Os minutos pareciam horas, enquanto o homem permanecia em silêncio, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que arrepiava a espinha. Tentei controlar minha respiração, esperando acalmar o pânico crescente dentro de mim. E então, como se por um golpe do destino, o som das sirenes atingiu meus ouvidos. Elas continuavam a se aproximar e eu tinha certeza de que eram para mim. A polícia raramente vinha ao meu bairro. Os policiais invadiram a casa e senti um tremendo alívio. Os olhos do intruso se arregalaram de surpresa. Sua aderência à faca afrouxou por um segundo. Foi a abertura de que a polícia precisava e eles se movimentaram rapidamente. Desarmaram o homem e o prenderam. Meus pais chegaram assim que souberam do ocorrido. Mais tarde, descobri que Lucas viu o homem entrar na minha casa do outro lado da rua. Ele estava a apenas alguns segundos de distância. Quando viu isso, ele voltou para casa e contou aos pais dele, que chamaram a polícia e me salvaram. Não quero nem pensar no que teria acontecido se Lucas tivesse chegado alguns minutos antes ou depois. Talvez nós dois tivéssemos passado por maus bocados, ou talvez um de nós tivesse tido o bom senso de olhar antes de abrir a porta. Quando eu tinha 14 anos, meus pais tinham saído para o fim de semana. Agora tenho 17 anos, então foi há alguns anos atrás. Mal podia esperar para ter a casa só para mim. Meus pais não eram ruins nem nada, mas eu estava ansioso para ter um tempo só para mim. Bem, eu não imaginaria que esse fim de semana se tornaria uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Era sexta-feira à tarde e meus pais tinham saído para a viagem enquanto eu estava na escola. Assim que cheguei em casa, corri para o meu quarto e liguei o Xbox. Estava conversando com alguns amigos no jogo, mas não conhecia nenhum deles pessoalmente. Nos reuníamos apenas online para jogar. Encomendei uma pizza e me preparei para uma noite de jogos. Por volta da meia-noite, ainda estava jogando quando ouvi um barulho estranho do lado de fora. Era um ruído de arbustos ou árvores. Ignorei, pensando que era o vento, e voltei para o jogo. Mas o barulho persistiu e estava ficando mais alto. Parei o jogo e ouvi com atenção. Olhei para a janela do meu quarto, no segundo andar, e vi uma sombra se movendo ao lado da casa. Parecia a sombra de um homem no meu quintal. Tínhamos uma cerca e um portão ao redor do quintal, então não era normal que um estranho estivesse ali. De repente, ouvi um estrondo alto na porta da frente. Nunca tinha ficado tão assustado na minha vida. Rastejei devagar escada abaixo até a janela da frente e olhei para fora. Não consegui ver nada, mas ouvi mais ruídos vindos de fora. Não sabia o que fazer. Estava sozinho e alguém estava tentando invadir minha casa. Pensei em ligar para a polícia, mas não queria desperdiçar o tempo deles se fosse algo sem importância. Os ruídos pararam por um tempo e comecei a me acalmar um pouco. Mas então ouvi passos vindo de fora novamente. Abri a porta da frente e olhei ao redor, mas não vi nada. Caminhei pelo lado de fora por 1 ou 2 minutos e depois voltei para dentro de casa. Estava um pouco mais relaxado depois disso.
Subi as escadas, ansioso para jogar mais alguns jogos antes de dormir. Depois de colocar os fones, pensei ter ouvido um barulho no quarto dos meus pais. Talvez estivesse apenas paranoico com o que tinha acontecido antes, mas decidi verificar mesmo assim. Espiei pelo canto para o quarto dos meus pais e foi quando vi uma figura parada na escuridão. Meu corpo tremia e mal conseguia respirar. Queria gritar, mas estava com medo demais para fazer qualquer barulho. Retrocedi lentamente, tentando sair daquele quarto sem ser notado. De repente, o homem se virou e olhou diretamente para mim. Congelei, meus olhos fixos nos dele. Ele tinha uma altura média e vestia um casaco de inverno grande e calças jeans azuis. Começou a se aproximar de mim e eu virei para correr. Desci as escadas e saí pela porta da frente. Só parei quando estava a algumas quadras de distância. Peguei meu telefone e disquei o 190. A polícia chegou e nós voltamos para casa. Eles vasculharam o local e encontraram o invasor ainda no quarto dos meus pais. O prenderam e o colocaram no banco de trás de uma viatura policial. Ele olhava fixamente para o chão durante todo o trajeto. A polícia ficou comigo pelo resto da noite. Meus pais voltaram assim que puderam no dia seguinte e ficaram chocados quando souberam o que aconteceu. Passamos o dia limpando e consertando os danos causados pelo invasor. Por um tempo, eu não conseguia dormir à noite e qualquer barulho me deixava com medo. Sentia receio de ficar sozinho e demorou muito tempo até eu me sentir seguro novamente. Até hoje, não sei por que ele invadiu nossa casa naquela noite. Poderia ter sido um ladrão aleatório ou alguém que estivesse observando nossa casa por um tempo. Tudo o que sei é que nunca quero passar por algo assim novamente. É uma memória que vai ficar comigo por muito tempo. Quando eu tinha 15 anos, fiquei sozinho em casa por uma noite. Era uma noite comum, e eu estava no meu quarto assistindo a vídeos no YouTube no meu notebook. O brilho da tela iluminava meu rosto enquanto eu me distraía assistindo. De repente, pude ouvir passos leves lá embaixo. Ninguém estava previsto para chegar em casa por horas, então fiquei preocupado. Pausou o vídeo e estiquei meus ouvidos para ouvir, esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas os passos continuaram, um som distinto de alguém andando de um lado para o outro. Minha mente corria e imaginava todo tipo de cenário, temendo o pior. Houve alguns arrombamentos na área e eu estava me sentindo paranoico. Eu estava com medo, mas também curioso demais para não investigar. Saí do meu quarto em silêncio, cada degrau rangendo sob meus pés, o que me fazia arrepiar. Desci lentamente as escadas, segurando o corrimão para me apoiar. A casa parecia estranhamente quieta e os passos tinham parado. Ao chegar ao final das escadas, espreitei ao redor do canto e meus olhos se arregalaram em choque. Lá, na sala de estar mal iluminada, estava um homem vestido com roupas surradas, aparentemente alheio à minha presença. Ele estava caminhando novamente, parecendo sem rumo. Eu queria sair da casa, mas não achava que conseguiria passar pelo homem para chegar até a porta. Sei que é a coisa mais boba em todos os filmes de terror, mas subi as escadas. Eu tinha deixado meu telefone lá em cima e pensei que poderia usá-lo para pedir ajuda assim que o pegasse. Quando voltei para o meu quarto, peguei meu telefone e abri a porta do meu armário. Entrei e a fechei atrás de mim, minhas mãos tremendo. Tentei discar o número de emergência 190 no meu telefone, minha voz trêmula enquanto explicava a situação para o atendente. A atendente me tranquilizou, garantindo que a ajuda estava a caminho, e instruiu-me a permanecer escondido até a chegada da polícia. O tempo parecia se arrastar enquanto eu esperava naquele armário apertado. Minha mente corria com pensamentos sobre o que poderia acontecer. Finalmente, ouvi batidas na porta. Devia ser a polícia. Em seguida, ouvi a porta se abrir e vários policiais devem ter entrado. Pouco depois, um deles entrou no meu quarto. A polícia me informou que tinham prendido o homem, mas não conseguiram determinar o motivo dele ter invadido minha casa. Não havia sinais de roubo e nenhuma razão aparente para a intrusão. Isso permanece um mistério até hoje. Não faço ideia do que ele queria ou do que poderia ter feito comigo. Sorte a minha que nunca vou descobrir.